Fala pessoal, beleza, beleza? Chegando para mais um Jogada do Vozão, um episódio na temporada de 2025, agora para falar da avaliação de como foi o primeiro Clássico Rei da temporada do lado alvinegro. O Ceará conseguiu bater o Fortaleza por 2-1 e a gente vai destrinchar o elenco do técnico Léo Condé e também sobre a sequência na Copa do Nordeste e também na semifinal do estadual. Eu, Samuel Conrado, estou mais uma vez à frente aqui do Jogada do Vozão e recebendo dois caras que entendem muito do assunto quando a gente fala Ceará Sporting Clube. O Yuri já veio aqui em outra ocasião, seja muito bem-vindo aqui novamente, Yuri, para a gente falar sobre esse momento do Ceará. Você que já é torcedor do Ceará de arquibancada, conhece o clube, estava falando aqui nos bastidores de histórias do Vozão, do começo da década de 2000, e agora desse novo ano de 2025, você que tinha vindo ano passado aqui, seja muito bem-vindo à nossa Jogada do Vozão, agora na nova temporada. Tudo bem contigo? Prazer, Samuel, tudo bem? Prazer, Vladimir, né? Um prazer estar aqui com vocês conversando sobre o Ceará. Isso, e a gente fala justamente isso, né? Que quando eu vim aqui a primeira vez era Ceará Cash, no caso, né? E agora é a Jogada do Vozão. Então a gente tá aí para poder falar um pouco sobre esse início de ano do Ceará. Nada melhor do que uma vitória no pós-vitória de clássico, né? Onde o time apresentou um bom rendimento, tudo. Então a gente vai trocar muita ideia aí sobre esse time do Léo Condé, que eu acho que tem muita coisa pra gente destrinchar. Aqui o Yuri Rocha falando com a gente e também o Vladimir Marques, ele que é repórter da casa, sempre falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Figurinha também carimbada aqui no nosso Jogada do Vozão. Era no Ceará Cast, agora no Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo, companheiro. Ô Samuel, prazer estar aqui. Abração pro companheiro que está aqui com a gente. Vamos falar muito sobre Vozão. Como ele falou, cara, depois de um Clássico Rei, uma vitória, clima legal aqui no Jogada do Vozão. Vamos falar sobre essas possibilidades aí do Ceará na temporada, na sequência, porque depois de clássico a gente fica se perguntando qual o ânimo que dá para o clube, né? Quais são os próximos passos a dar, né? Então vamos lá falar desse Vozão aí que venceu o Clássico Rei. E o Ceará, logo no primeiro Clássico Rei da temporada, pelo Campeonato Cearense, foi lá, fez 2-0, depois teve o 2-1, mas terminou o placar com vitória do Vozão. Para vocês, foi surpreendente este triunfo do técnico Léo Condé à frente do Ceará? Primeira vez dele comandando o time no Clássico Rei. Como é que foi para vocês acompanhando este primeiro Clássico Rei da temporada? Olha, Samuel, foi um pouco surpreendente, tá? O Ceará, nos primeiros jogos do ano, deixou a torcida um pouco desconfiada, né? A gente tem aquele início de ano sempre um pouco ali, mas os jogadores estão se adaptando, estão retornando à parte física, né? E aí o torcedor muito se questiona, será que o cara tá se poupando? Será que é um pouco mais de relação a ritmo de jogo, ou será que tá faltando de fato qualidade pro elenco, né? Mas eu acho que o Ceará deu uma boa resposta, o Léo Condé também deu uma boa resposta no Clássico. Como você falou, o Ceará abriu 2-0, mas acredito eu que cabia mais até no próprio primeiro tempo, né? A gente teve lá 2 lances do Fernandinho ali, que uma tomada de decisão no final, que poderiam ter se transformado em gol. Tomou um gol no final, mas acredito que numa forma geral o Ceará se comportou muito bem, soube controlar as ações do jogo do Fortaleza, que é um time já bem treinado, já está há muito tempo com o Vojvoda, né? Então já está um elenco bem mais cascudo, bem mais entrosado. Mas o Ceará conseguiu ali, de acordo com a tática prevista para o jogo, segurar o time do Fortaleza, mas também jogou, né? Também conseguiu mostrar uma imposição física, uma imposição tática e também qualidade. Samuel, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Quando a gente via as atuações do Vozão no começo da temporada, foi o que o Imuri falou. Ficava aquela pulga atrás da orelha porque o desempenho não era tão bom. Mas a gente sabe como é que é clássico, né? Clássico nivela demais. Eu acho que o Ceará nos últimos anos provou que é muito competitivo nos clássicos, independente se está numa fase melhor, com um elenco menos qualificado, e mostrou realmente muito poder mental, né? No clássico, entrou como se deve jogar um clássico. E um ponto muito positivo é a estratégia que o Condé montou, né? Eu acho que não tem nenhum torcedor do Ceará que não tenha ficado ali com aquela pulga atrás da orelha. Pô, o Lourenço ali tá fora do time, colocou o Sobral, colocou o Richardson. Foi a estratégia perfeita, né? Desde o começo do jogo, Samuel, ficou muito claro que o Ceará ele ia dominar o meio-campo, né? As ações do meio-campo. Você via que os jogadores do Ceará se posicionavam nos clarões que o meio-campo do Fortaleza proporcionava, e o time saiu muito bem nos contra-ataques com os pontos muito rápidos, né? O Ceará teve muita mentalidade para jogar o clássico e a estratégia perfeita, né? A gente falar surpresa, a gente meio que diz, o Ceará era o quê? Franco atirador? Não era, né? Mas eu acho que surpreendeu pela postura. Sim. Né? Porque a gente estava até falando nos bastidores aí que é complicado você jogar um clássico
quando o seu adversário já está pronto e você já vem um novo processo de montagem, como foi, né, o elenco que o Ceará teve. Então, o Ceará surpreendeu porque era um time praticamente novo, que venceu um adversário que praticamente não contratou e manteve uma base muito forte. Então, eu acho que ponto positivo foi a mentalidade dos jogadores, a disciplina tática deles e a estratégia que o Condé montou para vencer um clássico desse tamanho contra o Fortaleza. E o detalhe é que neste primeiro clássico rei da temporada, pela quinta rodada do Campeonato Estadual, que culminou no Vozão terminando na primeira colocação da classificação geral, o técnico Léo Condé colocou a campo, além dele, como a primeira vez enfrentando o Fortaleza, 5 jogadores que ainda não tinham a dimensão do que era um clássico rei, da importância do que isso movimenta as duas torcidas, o estádio dividido ao meio. O próprio Léo Condé elogiou isso na coletiva, mas a gente teve ali no lado alvinegro o Bruno Ferreira, por incrível que pareça, ele ainda não tinha enfrentado o Fortaleza, tá aqui desde a temporada passada, não teve ainda essa oportunidade. No jogo passado ele teve isso. Além dele, o Marlon, o zagueiro, o Fabiano Souza, lateral direito, e os atacantes Pedro Henrique e Fernandinho eram peças que ainda não tinham sentido a atmosfera que é um clássico rei. Agora, pensando nessa trajetória que o Ceará está tendo para frente, vocês acham que o Clássico Rei já é um balizador do que o Ceará vai ter de oferecer daqui para frente, ou é apenas um jogo a mais, é bola para frente, pensar no próximo jogo? Afinal de contas, era o primeiro teste de fogo do Ceará de um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Samuel, eu entendo que é um pouco de cada coisa, né? A gente precisa ter muita cautela quando vai analisar, porque cada jogo tem uma história, né? A gente sempre fala e o clássico, principalmente como o Vladimir falou, ele é muito psicológico, né? Ele tem um efeito mental muito grande. E eu acho que sim, é um bom teste de fogo para o Ceará. Foi, afinal, queira ou não, o Fortaleza foi o quarto colocado do último Campeonato Brasileiro, né? Tá aí na fase de grupo da Libertadores. Já tá com o elenco bem consolidado, tudo, o treinador já bem presente nesse trabalho. Mas a gente ainda precisa de alguns ajustes, sim, visando a Série A, visando a continuidade do ano, até a própria Copa do Nordeste, até um possível, talvez, confronto contra o próprio Fortaleza no Campeonato Cearense, né? Que, como a gente fala, o nosso manjadinho aí provavelmente deve acontecer novamente, né? Então, eu acho que foi um bom teste, mas um pouco ainda de calma. A gente ainda tem lacunas no elenco que precisam ser preenchidas, a gente ainda tem alguns espaços, né, que precisam ser ali ocupados para que realmente a gente tenha uma segurança para jogar a Série A. Né? O Ceará está retornando agora para a Série A, a gente está num mercado muito inflacionado, né? Um mercado que foi bem atípico durante nos últimos anos. Né? As equipes do eixo Rio-São Paulo têm se reforçado muito bem. Né? Então você tem aí o Flamengo com um bom elenco, o Santos agora com o retorno do Neymar, né? Corinthians também, apesar das dificuldades financeiras, é um time que atrai muitos bons jogadores. Então, para a sequência do ano, a gente já tem um bom balizador, mas precisa ainda de alguns ajustes. Samuel, eu acho que, além do clássico, se a gente vê os jogos anteriores que o Ceará fez, no elenco fica claro que o Ceará precisa de mais um volante de contenção ali. Né? Ficou claro no Clássico Rei que na hora que o Condé precisa tirar o Richardson, ele tem que improvisar o Dieguinho. Eu acho que isso é complicado. Teria que ter mais um volante ali, um camisa 5, para jogar ali ao lado do Richardson e um centroavante. Eu sempre bato nessa tecla que na Série A você precisa ter um grande centroavante. Porque o time, como o Ceará vai jogar, eu acho que na maioria dos jogos fora de casa, na Série A, o Ceará vai jogar do jeito que enfrentou o Fortaleza. Isso aí não tem dúvida. Futebol reativo. Mas vai ter que ter um cara ali para aproveitar as poucas chances que tiver. Tipo, não dá para você ter 3 chances e desperdiçar as 3. O cara tem que ir lá e tem que fazer o gol. Tem que ter um grande centroavante. Né? Então, essa peça tem que ser contratada. Eu sei que é difícil, eu sei que você tem que ter um poder de fogo maior para contratar um cara desse, mas o Ceará tem que fazer um esforço, nem que seja no mercado sul-americano, tentar encontrar um jogador ali no campeonato argentino, no campeonato colombiano, trazer um bom centroavante, que eu acho que precisa, porque assim, o Ailon é bom jogador, a gente sabe da qualidade dele, é um cara técnico, mas ele não é centroavante. Ele pode jogar de centroavante, mas ele não é. Né? Então, tem algumas lacunas realmente, como o Yuri falou, que o Ceará precisa ainda para estar numa Série A de Campeonato Brasileiro de forma bem competitiva para fechar o grupo, mas já é um bom passo. Você mostrar um bom futebol no Clássico, um futebol consistente, de que uma coisa que o torcedor do Ceará com certeza ele tem em mente é que o grupo ele é operário. É um dos caras que vão jogar do jeito que o Condé pedir, que eles vão se esforçar e vão tentar jogar ali naquele plano de jogo. Né? Você falou aí dos jogadores que não tinham jogado o Clássico ainda, o Fabiano é uma ótima surpresa, né? Ele é um cara muito veloz, muito raçudo,
ele não deixou aquele fortíssimo lado do Fortaleza jogar, e foi uma ótima contratação, foi uma das últimas, né, Samuel? Então, é um cara que realmente encaixou, que ele estaria no radar de que clube, né? Sim. Eu acho que foi um achado que o Ceará fez, um bom jogador. O Ceará tem que tentar esses achados aí, quem sabe um centroavante ou um volante de contenção ali para fechar, né? O Fabiano Souza, que ele também chegou cercado de desconfiança por causa que ele veio de um Moreirense, ele era reserva no futebol português, e aí muita gente achava que aquele lado direito seria do Dieguinho. Só que na última coletiva, depois de bater o Fortaleza, até pergunta do nosso grande Lucas Catribe aqui na coletiva de imprensa, ele questionou sobre o Dieguinho, que é um jogador que era para ser lateral direito, ele foi anunciado como lateral direito, mas o Léo Condé já deu em outras ocasiões a entender que o Dieguinho vai ser um segundo volante no Ceará, vai ser um meio-campista, um cara que um passe mais refinado, chegando ali, pisando na grande área. E aí, na lateral direito, o Ceará já vinha em busca do Fabiano Souza para ser um cara que ia brigar por espaço com o Rafael Ramos. A lesão do Rafael Ramos logo na estreia do estadual, do Ceará contra o Tirol, acabou atrapalhando ali o planejamento que o treinador vinha fazendo para o começo de temporada. E aí o Fabiano Souza vem, garante essa titularidade e a gente está vendo um cara muito sólido. No jogo contra o Fortaleza, ele praticamente anulou o Moisés naquele lado, colocou no bolso, como a gente fala aqui na redação, e é um cara que chama a atenção, é um jogador que, quando ele é colocado defensivamente, ele consegue contribuir muito, mas eu ainda espero ver o Fabiano Souza ajudando, apoiando o setor ofensivo do Ceará, porque no lado esquerdo, a gente sabe que naquele lado tá dando muito certo o Matheus Bahia com o Fernandinho e com o Lucas Mugni, com as triangulações, mais ou menos do que foi em 2024, né, que no papel do Fernandinho era o Eric Pulga. E aí eu pergunto a vocês, o lado esquerdo do vovô é realmente o lado mais forte que hoje o Léo Condé tem em mãos no time alvinegro? Samuel, eu acredito que sim, certo? Agora eu acho que o Pulga, ele tinha um pouco mais de qualidade na finalização do que o Fernandinho. Né? O poder de decisão do Pulga mostrou durante o ano, tanto no Campeonato Cearense como na Série B, Copa do Nordeste também, que a tomada de decisão e o poder de finalização dele era bem assertivo. Eu acho que o Fernandinho ainda precisa melhorar um pouco nesse sentido. Inseguro, né? Às vezes. A gente sentiu... O clássico eu senti que ele deu ali um pouco... Perdeu aquele primeiro gol. Acho que ele deu aquela... Como é que a gente pode falar? Deu aquela recuada, aquela baixada. Sim. Né? Que é normal. É um cara, como você falou também no início, foi o primeiro clássico dele. Né? É um cara novo, né? Veio de futebol do Mirassol, que não tem tanta cobrança, né? Não tem tanto assim. E aí você vem para um clássico da dimensão do jogo que é Ceará e Fortaleza, né? Eu acho que é um lado que tem a melhorar ainda, mas a gente, para início de ano, tá bem servido nesse momento, né? Com o Lucas Mugni, que eu acho que a gente vai falar aqui posteriormente, tem sido destaque do Ceará nos últimos jogos. Fabiano, como você falou, foi uma grata surpresa, né? E só reforçando o que você disse, e o Vladimir deve ter percebido também, que é uma tônica do departamento de futebol nos últimos tempos, né? Ter pincelado peças no mercado que consigam agregar em mais de uma posição, né? Então você tem o Dieguinho, que fez um bom ano como lateral no Goiás, mas consegue jogar de volante. Apesar de não ter jogado ainda, a gente sabe que o Bruno Tubarão consegue atuar ali tanto numa linha mais à frente, como também como lateral direito, baixando um pouco mais, né? Aí você tem dentro do próprio elenco o Lourenço, que consegue também fazer um segundo volante, um meia ali, né? Então, assim, já desde o ano passado o Departamento de Futebol mostra, né, que uma das tônicas, um dos critérios de contratação são jogadores que consigam agregar em mais de uma posição. O próprio Ailon também, como você falou, é um cara que já chegou a jogar até como meia, né? Salvo engano no Inter, não lembro exatamente, mas já jogou como camisa 10, então a gente tem o Léo Condé tem essa capacidade no elenco, mas obviamente isso não exime o fato de que nós precisamos ainda de alguns reforços, como o Vladimir falou, concordo com ele, acho que um camisa 5 é importante, acho que o 9 é primordial, se você puxar um histórico, né? Os clubes do patamar do Ceará normalmente se mantiveram na Série A com um atacante fazendo muito gol. O Alejandro é o exemplo mais concreto hoje, né, do Vitória. O Alejandro, eu posso falar com muita tranquilidade que ele manteve o Vitória na Série A quase que sozinho, né? Obviamente tem o mérito lá de todos, mas ele fez esse trabalho. Pedro Raul já tinha feito isso anteriormente também, né? Então, Pedro Raul fez com Goiás, né? Com Goiás, exatamente. O Goiás também tinha um time bem mediano e o Pedro Raul fez um campeonato sobrou muito incrível. E conseguiu manter o Goiás na primeira divisão, né? Então, e eu ainda acho, tá, que a gente precisa talvez de um meia. Eu acho que se a gente não conseguir contar com o Lucas Mugni, o Ceará sofre um pouco. Hoje o Matheus Araújo e o Rômulo, você acha que... O Rômulo chegou agora, né? Veio bem elogiado pela torcida do Palmeiras, bem elogiado, fez um bom campeonato pelo Novo Horizontino em 2023, né?
E o Matheus Araújo eu acho que ainda precisa de um pouco mais de minutagem, se soltar um pouco mais, né? Então talvez caiba ainda a gente ter essa... O Rômulo entrou no clássico, mas foi pouco acionado, né? 23 Ele minutos. entrou 23 minutos e, se não me engano, deu 4 toques na bola. O Fortaleza estava muito em cima. Não ajudou. O jogo, naquele momento, no contexto, não ajudou muito ele. E a expectativa em relação ao Rômulo, ela é muito grande, né? Eu acho que é um jogador que mostrou muita qualidade no Novo Horizontino, no Paulista. O Palmeiras contratou, né? O Palmeiras está sempre contratando sempre uma peça ali que vai bem no Paulistão para colocar no grupo. O Rômulo foi escolhido. Não teve tantas chances lá, mas você vê qualidade nele, né? Qualidade de realmente de um meia, que ele pode sim ser muito importante para o Ceará junto com o Martínez. Eu acho que o Martínez é um cara que eu coloco muita ficha nele, né? Eu vi o Campeonato Argentino, vi como ele jogou no Tajeres. O Tajeres ele disputou o título com o Vélez até as rodadas finais, o Martínez jogando muito bem. E o Ceará precisa de um jogador também incisivo na frente. A gente estava falando do Fernandinho. Acho que o Fernandinho ainda está muito ansioso, né? Ele está muito ansioso ainda para decidir, né? É claro que ele ter a sombra ali do Pulga, né? Para substituir um cara como o Eric Pulga pela temporada que o Pulga fez, o ídolo que ele se tornou, realmente é complicado. O Fernandinho pode estar sentindo isso, né? Sempre está dando um drible a mais ali, fazendo não completando uma jogada que eu acho que deveria completar. Ele já fez alguns gols bonitos, então dá para dar um tempo ainda para o Fernandinho ainda dar uma engrenada. Mas eu acho que o Martínez e o Fernandinho eles vão agregar bastante os dois. O Alejandro Martínez, que é um cara que atua pelos dois lados do campo, o setor ofensivo, mas preferencialmente no lado direito. É canhoto, é aquele cara que puxa, faz o facão dentro, né? E faz aquela jogada, né? Tem chute forte. No ano passado, pelo Tajeres, ele fez 31 jogos, 4 gols marcados com o time argentino e agora ele chega para ser mais uma opção num ataque alvinegro. Eu também estou nessa expectativa aí de vê-lo em campo, né? Na partida que a gente vai ter daqui para frente, principalmente na Copa do Nordeste, vai ser o momento, e também na Copa do Brasil, que o Léo Condé vai poder testar esse jogador, porque logo depois, no Campeonato Estadual, é semifinal, já é decisão, já é jogo um pouco mais quente, e quem sabe até lá ele ganha aí a titularidade, porque aquele lado direito do Ceará ainda tá meio solto, né? A gente viu ali no lado esquerdo tem o Fernandinho e o Pedro Henrique, que também cai naquele lado, brigando por aquele espaço. No lado direito tem um Galeano, que começou como titular, mas ainda não se posicionou de fixar posição naquele lado do Ceará. Então acho que o Alejandro Martínez pode ir ali pelas beiradas, pegar esse lado direito. Já centroavante, a gente continua ainda na busca, né? Na busca da informação, e o Ceará na busca desse centroavante, desse camisa 9. Porque é a pergunta que eu mais respondo no meio da rua, é o pessoal perguntando: Samuel, cadê o centroavante? Cadê o camisa 9? É incrível. O cara, o Ceará tá atrás, né? A gente ainda não tem essa informação ainda, mas quando tiver, pode procurar no Jogada, pode procurar aqui no Jogada do Vozão, que a gente vai estar detalhando também isso aqui daqui pra frente, né? E falando ainda sobre esse momento do Lucas Mugni, um jogador que, na temporada passada, ele foi o garçom do Ceará, foram 10 passes para gols. Quando a gente faz o recorte de 2025, já são 3 assistências dadas, ele conseguiu fazer um golaço contra o Fortaleza, um gol de falta. Mas teve falha do João Ricardo, mas não tira o mérito do golaço que ele conseguiu acertar ali, um chutaço do Lucas Mugni. Falar desse cara que vem sendo o maestro do Vozão em 2025, ele melhorou, evoluiu na visão de vocês, com o papel do Léo Condé ajudando, contribuindo ele ali no meio de campo do Ceará? Demais, cara. O Lucas Mugni, ele é aquele meia que ele distribui o jogo, muito inteligente, né? É claro, não tem mais aquela dinâmica que ele tinha, né, em outros tempos, né, porque ele já está mais veterano, mas é um jogador que você sabe que ele vai distribuir o jogo, cadenciar, dar os melhores passes, e ele melhorou demais, cresceu demais com o Condé, a partir da chegada do Condé na Série B, para a arrancada do Vozão para o acesso, o Mugni cresceu bastante, né? É claro, ele não vai decidir todo o jogo, é uma coisa que o torcedor tem que entender, né, que o Mugni é um cara ali que distribui, nem sempre ele aparece e tal, aquele cara para decidir a partida. Mas ele vai sempre carimbar a jogada, sempre vai ter uma jogada diferente. A jogada que ele ganha do Paul Fernandes, né, pro cruzamento ali, é uma jogada do cara que tá muito ligado, do cara que realmente tá realmente ligado no clássico. A batida ali dele não dá para tirar o mérito dele de jeito nenhum. Né, muita ousadia bater daquela forma, e se o goleiro tem que se virar numa jogada dessa, né? João Ricardo falhou, paciência aí, né, para eles. Então, o Mugni vai sempre ser aquele cara que, por mais que
não tem mais tanta dinâmica, ele vai distribuir o jogo e é um dos caras determinantes para o elenco do Ceará, com certeza, Samuel. E um detalhe importante, Vladimir, Samuel, né? Que o Mugni, eu não sei se boa parte da torcida olha isso, porque a gente vê o camisa 10, né? Aí a gente olha pro camisa 10, o cara das assistências, o cara que distribui o jogo, que ele tá ali, que busca sempre o passe e tudo. Mas o Mugni tem um detalhe muito importante, eu tava dando uma olhada, ele é um cara que desarma muito. Sim. Né? É porque ele jogou muito de segundo volante no Bahia e no Sport. Ou seja, a gente estava dizendo da torcida do Flamengo que pegava no pé aqui, nos bastidores do Mugni, né? É porque o Mugni lá, ele era meia mesmo. Então, ele chegou como meia clássico, exatamente, né? Com meia clássico, e a cobrança no Flamengo é absurda. Mas ele aprendeu a jogar de segundo volante jogando no Bahia e no Sport. Então, já chegou aqui com essa cancha que você está falando. Exatamente, né? Então, assim, salvo engano, na Série B, ele foi ficou entre os maiores desarmadores. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Então, você consegue ter com ele, né, tanto um cara que tem uma qualidade com a bola, no passe, numa bola parada, na distribuição de jogo, no lançamento, na visão, mas um cara também que no momento que você tá ali precisando defender, ele te agrega muito, né? Como o Vladimir falou, no lance do gol da falta, ele toma a bola do Paul Fernandes lá na ponta. Não é todo meia na característica dele, de camisa 10, que tá ali na ponta dando aquele combate, que vai ter a capacidade de dar um desarme, normalmente são desarmes sem falta, né? Então, eu arrisco a dizer que tem volante aí no futebol brasileiro que não desarma com a qualidade que o Mugni desarma. Então, isso dá possibilidades também para que o Ceará, numa necessidade eventual de jogo ou de momento ali de partida, traga o Mugni um pouco mais para trás para fazer esse trabalho, como o Vladimir falou, de segundo volante, que ele já fez no Bahia, já fez no Sport, porque você tanto vai ter saída na qualidade, ou qualidade na saída, como você vai ter também um cara com poder de fogo de desarmar. E o detalhe sobre o Lucas Mugni, no momento da evolução dele, a gente vê um cara se apagando, né? Assim, se apagando no sentido de não virar uma opção para o técnico Léo Condé, que é o Jorge Recalde. Um atleta que no ano passado ele até teve alguns minutos com o técnico Wagner Mancini, ainda jogando como centroavante, jogando como este meia de articulação, principalmente, mas com o Léo Condé ele foi colocado mesmo como segundo atacante, um cara que chegava mais perto da grande área adversária, só que agora com as chegadas também, as chegadas no plural, do Matheus Araújo e também do Rômulo, creio que o espaço vai ficar ainda mais reduzido para o Recalde neste recorte que a gente está tendo do Ceará no começo de ano. Queria saber de vocês também, se esta é a visão que vocês estão avaliando em relação ao Jorge Recalde para esse começo de 2025. Sobre o que eu vejo em relação ao Recalde, o Vladimir é um grande acompanhador do futebol argentino, aí já deve ter acompanhado ele no News, né, e tudo. Sim. E o futebol argentino, pelo pouco que eu assisto, pelo que eu vejo, é um futebol muito mais cadenciado, né, que tem ali ainda um pouco daquela raiz do futebol, um pouco mais do passe, do meia, aquele meia mais central, que é onde talvez o Recalde, né, consiga render mais. E quando ele vem para o futebol brasileiro, principalmente para o Ceará, e aí eu sempre brinco, né, que toda torcida tem uma cultura, né, normalmente, e a torcida do Ceará normalmente não tem muita paciência com jogadores mais lentos, né, mais cadenciados, né. O Felipe Menezes lá, que a torcida pegava no pé do Felipe Menezes pra caramba. Né? Porque ele era um jogador de boa qualidade de passe, mas ele era um jogador lento, né? O Ceará pegava muito no pé dele por causa disso. Tinha até um apelido, né? Não vou falar. Não tem como falar aqui, né? Vamos continuando. E aí a torcida do Ceará naturalmente não tem muita paciência com esse jogo mais cadenciado, né? E aí ele teve algumas oportunidades com o Mancini, como centroavante, até falou, por ser um pouco mais lento, por que a gente não tem ele como um centroavante? Teve pelo porte físico e a qualidade na finalização, que ele de fato ele tem, né? Mas não conseguiu engrenar, então eu acho que realmente ele tá ficando um pouco para trás, mas assim, confesso que não vejo ele como uma peça descartável de elenco, tá? Eu acho que para determinadas ocasiões, para algum determinado estilo de jogo, eu acho sim que o Recalde pode ajudar. Samuel, se você pegar o recorte até da Série B do ano passado, os momentos que o Recalde foi decisivo, ele estava pisando muito na área, né? O gol contra o Brusque foi muito importante, ele fez gol contra o Amazonas. Sim. Tem outros gols importantes que o Recalde fez, ele estava sempre pisando na área. Né? No News Old Boys ele jogava assim, né? Porque ele tem um chute muito forte e um bom cabeceio, né? O Yuri lembrou do porte físico que o Recalde tem. No futebol brasileiro, se ele jogar muito atrás ali, jogar de meio, ele não vai conseguir. Já provou que é bem complicado para ele fazer essa função. Né? Então, se o Ceará for utilizar o Recalde, a melhor forma de utilizar o Recalde é pisando na área mesmo ali, para ele aproveitar algum rebote, algum lance, né, para fazer um gol, tentar marcar algum gol de cabeça, que ele também tem essa qualidade.
e mais ali de meio armador de camisa 10 a dinâmica do nosso futebol é complicado de voltar, de armar, vai ser complicado até fisicamente para ele. E a questão de movimentação também já deixa muito a desejar, né? Além do Recalde, eu queria falar de outro cara, agora de um titular do Ceará, que está sendo a titular absoluto, que é o Pedro Henrique. Jogador que chegou junto ao Corinthians aqui no Ceará e é um atleta bem carimbado no futebol brasileiro, né? Ele conhece, já disputou o campeonato da Série A pelo Internacional, pelo Corinthians. E no Clássico Rei ele mostrou mais uma vez essa ideia de ser um cara mais experiente. Até na entrevista que ele deu aqui ao Jogada Terceiro Tempo, para mim e pro André Almeida, ele falou sobre aquela comemoração dos jogadores, né? Ele, como um cara que estava amarelado, ele teve a consciência de não comemorar, para vai que tem algum atrito ali, tomar um amarelo, podia ser expulso do jogo, né? Então ele pensou naquele momento e foi interessante esse papo que ele teve aqui com o Jogada Terceiro Tempo. Você pode até acompanhar aqui no nosso YouTube do Jogada. E o Pedro Henrique é esse cara, né? Que até o momento tem 3 gols marcados, é o artilheiro da equipe. Naquela disputa pelo lado esquerdo, vocês acham que o Pedro Henrique vai ser colocado pro lado direito, já que o Fernandinho tá indo muito bem naquele lado esquerdo? Ou vai ter uma divisão que o Léo Condé vai ter que resolver daqui para frente em relação às pontas do Ceará com Pedro Henrique e Fernandinho? Eu acho que é uma dúvida que o próprio Léo Condé ainda tem, né? Porque a gente precisa ver como é que o Martínez vai chegar, né? Como a gente falou, tem uma grande expectativa sobre ele, né? A tendência, analisando como um todo, é que ele seja o titular por aquele lado, e aí o Condé vai precisar pesar entre Pedro Henrique e Fernandinho, né? O Fernandinho, como a gente comentou, tá muito bem, mas realmente ainda tá ali um pouco nervoso naquele último passe, naquela tomada de decisão. Eu até falei no início do ano, antes das contratações, que dizia assim, cara, a torcida do Ceará vai precisar ter muita paciência, porque realmente o sarrafo ano passado de Saulo Mineiro e Eric Puga foi muito alto. Muito alto. Né? Tanto em gols, como em movimentação, como em ritmo de jogo. Então, o atacante que chegasse aqui ia ter muita dificuldade, né? Então a gente precisa ter um pouco de paciência. O Pedro Henrique, para quem não sabe, né, o próprio Lisca já tentou trazer ele outras vezes para cá. Né? É um cara que era desconhecido até certo 2009, 2019, 2020, é um cara pouco conhecido no mercado brasileiro. Né? E aí ele voltou para o Inter, foi muito bem, foi para o Corinthians, né, depois. No Inter, ele acho que foi o melhor ano dele, se não me engano, foi 2020, que é aquele ano que o Inter brigou pelo título, acho que ele estava naquele elenco. Tava. Né? Então, eu acho que ele tem muito a agregar, ele é um cara que, por mais que já tem uma idade um pouco mais elevada, mas você vê que ele ainda tem velocidade, ele ainda consegue ganhar na força, né? Tem mostrado qualidade na finalização e tem aparecido dentro da área, né? Ele tem jogado como ponta, mas no jogo contra o Fortaleza ele faz um gol de uma sobra que ele tá ali. Sim. Né? Contra o Tirol também ele aparece numa jogada de facão. Então eu acho que é um cara que vai ajudar muito a gente, sim. E o Léo Condé vai ter uma boa dor de cabeça aí se o Martínez render o que a gente tá imaginando que vai render. Samuel, eu acho que ele surpreende, né? Porque o Pedro Henrique vem de uma temporada de lesão no Corinthians. Isso. Né? Ele é um cara que tem muita experiência, né? Acho que ele jogou muito tempo fora do Brasil, jogou na Grécia, jogou em outros países, e ele pegou muita experiência. E é um cara que realmente demonstra ter muita agilidade, ter muita velocidade, e ele pode agregar. Um jogador experiente é sempre muito importante estar no elenco, e ele já demonstrou ter uma qualidade ali acima da média, realmente para o elenco do Ceará, né? Então, ele vai ser uma dor de cabeça mesmo pro Léo Condé. E o treinador quer isso, né? Olha lá se ele não jogar com os 3, viu? Exato. Até porque o Pedro Henrique, ele já deu entrevistas dizendo que ele pode ser esse camisa 9, ele pode ser um falso 9. A moda do falso 9, que o Wilton Bezerra adora ouvir falar, para não dizer outra coisa, do falso 9, né? É o Pedro Henrique que atua preferencialmente um dos lados do campo, mas que como um camisa 9 também, ele pode fazer essa função numa boa, né? E aí a gente pode ver ali o Martínez por um lado, o Fernandinho por outro e o Pedro Henrique como centroavante. Eu acho que o próprio Condé já imagina, talvez, em algumas situações, utilizar isso, porque nas entrevistas que ele deu e analisando a parte tática do jogo, né, o Condé já deixou entender que o 9 que ele gosta não é aquele cara 100% paradão. Ele gosta do cara que faça um jogo mais associativo, que sai um pouco. Ele não sai tanto da área, mas ele vem ali um pouco mais pro meio para dar um passe, para fazer uma tabela. Né? O Ailon fez muito bem isso com a dupla Saulo e Puga no ano passado. Né? Continuou, já tem dado essa qualidade também esse ano. Né? Mas no eventual necessidade, eu acho que o Pedro Henrique também consegue entregar esse jogo associativo que o Condé gosta do camisa 9, né? Vai ter velocidade também para poder, numa eventual necessidade que um centroavante não costuma ter. E tem demonstrado qualidade na finalização. Então, assim, não me espantarei
Se numa eventual dificuldade como camisa 9, que ou não venha ou que venha não corresponda, a gente talvez tenha ali e o Martins rendendo pelo lado direito, a gente ter esse trio de ataque aí durante o ano. E Porque, Samuel, o mais importante é o Léo Condé ter opções, Isso. ele ter peças para montagem, porque o elenco do Ceará ele não vai ser um elenco muito extenso para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, quanto mais jogadores polivalentes o Léo Condé tiver, ou no meio, ou no ataque, né? Como você estava falando aí um pouco desses jogadores polivalentes que o Ceará tem, é muito importante nessa montagem de elenco. Então, o Condé, com certeza, o treinador, cara, o treinador gosta desse tipo de dor de cabeça. Com certeza o treinador não quer ter só aqueles 11 e os reservas ali de nível mais abaixo. Então, acho que um treinador ele sempre quer ter dor de cabeça e quer ter mais de uma opção para escalar o time. Né? Uhum. E até citando ainda outro jogador que atua no setor ofensivo, que é o Ailon, né? Um atleta que vem com essa história de não ser um centroavante, mas mais uma vez ele vem fazendo esse papel em muitos jogos, sendo esse cara mais centralizador. Um atleta que o Léo Condé, como o Yuri disse, gosta de ter no time. Um cara que seja centroavante, mas que faça um jogo associativo no meio de campo. O Ailon, ele pode atuar em outras funções, por isso essa história de ser um coringa no elenco do Ceará, a importância de ser isso para o técnico Léo Condé poder fazer mexidas durante o jogo. E o papel do Ailon, para vocês, ele vai continuar até esse camisa 9 ainda não chegar? Ele deve ser esse centroavante do Ceará? Ou vocês acham que o Léo Condé deve achar uma outra maneira de encaixá-lo no elenco do Ceará? Samuel, assim, a minha visão que a gente está aqui conversando sobre as opções, mas eu não posso deixar de citar que o Condé é um treinador um pouco mais pragmático, né? É um cara que não costuma... Eu até na conversa com os meus amigos pré-clássico, o pessoal dizendo, não, porque vai entrar o Martins, vai entrar... Eu digo, cara, acho muito difícil. O Condé é um treinador muito ali que tem aquele time dele, aquela ideia já time um pouco base, montada. Né? Não é que ele seja 100% reticente à mudança, mas assim, ele não é um cara que costuma arriscar muito nas escalações, né? Ou ele realmente faz uma mesclagem de fato, né? Ou ele não faz assim uma mudança muito drástica. Então, imaginei que no próprio clássico ele não viria com uma mudança que realmente chamasse a atenção, né? E aí entra no assunto do Ailon, eu acho que enquanto a gente não tiver esse centroavante, eu vejo muita qualidade no Ailon, gosto do futebol dele, acho que é um cara que entregou, eu diria até que eu acho um pouco injustiçado em alguns momentos, tá? Mas entendo que para a Série A a gente precisa de uma opção ainda um pouco mais qualificada, com um know-how mais de camisa 9. Mas, obviamente, como a gente vinha falando aqui, jamais daria para não ter ele no elenco. Né? Uma eventual necessidade de jogo, de você precisar ele na ponta, você consegue. De precisar dele de um centroavante que consiga dar um pouco mais de qualidade no passe. Então, acho que ele vai agregar muito. Não sei se como titular, acho que não. Acho que a gente precisa de um poder de fogo de centroavante melhor, mas que com certeza vai ajudar muito durante o ano. Eu acho que, como eu falei, precisa de um centroavante mais clássico, né? De um cara com mais cancha, mas o Ailon é um bom atacante, né? Ele já mostrou qualidades em finalização, né? Tem algumas questões técnicas de finalização, porque ele não é um centroavante nato, mas ele é um bom atacante, na Série B provou isso. Tem um bom cabeceio, eu acho que o Ailon sabe cabecear bem, e é um atacante técnico, né? Para ser titular na Série A, eu acho que a carga é muito pesada para ele, para o Ailon, mas ele tem que estar no grupo, cara. Ele é um bom atacante. A Série B dele foi muito boa, a temporada dele foi muito boa. Ele é um jogador que pode agregar sim, mano. Saindo agora do ataque pro meio de campo do Ceará. Hoje o Vozão tem ali o Richardson, Fernando Sobral, o Lucas Mugni, Matheus Araújo, Rômulo, que estão brigando por espaço na titularidade do Vovô. Além deste primeiro volante, queria saber das atuações de Fernando Sobral e Richardson. Para vocês, esses dois caras devem ser utilizados durante a Série A do Campeonato Brasileiro, se bem que tem muita coisa para rolar ali, tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas Richardson e Fernando Sobral, o Sobral voltando, acabou que o futebol dele é o mesmo futebol vistoso que era na outra época, ou ainda está se adaptando, na visão de vocês? Olha, o Sobral no desarme eu acho que ele está bem. Mas quando ele tá com a bola, acho que ele tá errando muito ainda. Sim. Né? No Clássico Rei é muito nítido que muitos passes que o Sobral tentou, ele tentou fazer essa conexão, ele errou demais. Ele teve ali uma meia horinha eu até brinquei lá na arquibancada de cara, o Sobral tá em outra rotação. O jogo fluindo muito lá e ele parece que tava dormindo, errando passe bestas, né? Conseguiu desarmar, mas realmente na hora de dar um passe, de dar uma tomada de decisão, ele tava muito... Ele deu uma melhorada no segundo tempo, assim. Então, acho que o Sobral tá se adaptando. Ele mesmo
Na volta ele falou que já é um jogador meio diferente do que aquele que jogou no Ceará em outras temporadas. Então, ele é um camisa 8 ali, você vê que ele desarma bem, mas na hora do passe ele tem que melhorar esse passe ainda. Eu acho que isso vai acontecer. O clássico do Richardson foi irrepreensível. Acho que o Richardson ele jogou uma partidaça. De novo, né, cara? De O novo. Richardson é daqueles caras que crescem em clássico rei. O Richardson pode colocar ele em campo que ele cresce sempre. É incrível, eu até ia falar isso, né, Samuel? É incrível como o Richardson no clássico parece que ele se transforma, né? Se ele pode estar numa fase ruim, né? É um cara que já vem sendo ali criticado um pouco pela torcida, né? Apesar de ser um cara que eu até considero como ídolo, tem uma boa identificação com o clube, né? Mas em clássico, desde 2023, quando ele retornou, 2022, mas principalmente 2023, que a gente estava naquele ano de reconstrução de Série B e tudo, ele já foi um cara que nos clássicos estava com muita vontade, muita disposição, assim. Realmente espero que ele continue nessa pegada do clássico aí, porque eu acho que ele vai ajudar a gente no restante do ano. Sobral, como o Vladimir falou, e como eu estive lá no estádio presente, né? Começou de fato o clássico um pouco mais numa rotação abaixo, eu achei. Lembrando que o Sobral, quando chegou aqui em 2019, todo mundo olhava para ele como aquele coringa, né? O Sobral chegou aqui e jogou de camisa 10 com o Lisca, jogou de camisa 8, aí ele deu uma sumida naquele ano de 2019, volta com o Guto. O Guto acha ele como ponta direita, né? E aí a gente ganha aquela Copa do Nordeste lá do Bahia, né? E aí depois ele volta pro meio de campo de novo, já chegou a jogar de 5, de 8, então a gente tinha muita essa visão, mas eu acho que essa passagem dele pelo Cuiabá, né? Ele se firmou um pouco mais ali como camisa 8. Eu acho que é um pouco de ajuste ali de elenco, de treinador, de ritmo de jogo, né? Com tudo isso, eu acho que o Sobral vai agregar sim. Até esse detalhe que você falou, da forma como o Sobral jogava no Cuiabá, é que ele chegou a fazer 8 gols na temporada passada com o time cuiabano, pra gente ver a evolução do jogador de uma mudança de postura, de um cara que atuava em várias funções aqui com o Ceará, ainda meio que tentando achar e se fixar em uma posição, para um cara que no Cuiabá foi importante naquele momento, principalmente na Série A, né, com gols e também com assistências. E falando ainda do Richardson, é um cara que, é chover no molhado, né? A gente sempre elogia ele quando é clássico rei, o cara veste uma armadura de fato, como o Yuri vem falando aqui, e é um cara que chama a torcida, né? Ele entende o clássico rei. Eu acho que tirando o Tinga, ele é o jogador dos dois times que mais atuou em clássico rei. Então, ele entende muito bem a dimensão que é este confronto, né? A gente viu aí o Ceará vencendo o primeiro jogo por 2-1, campeonato cearense, primeira fase ainda, mas agora já projetando a equipe daqui para frente. Copa do Nordeste e também campeonato cearense. O nível dos times que vocês viram até aqui tá abaixo do esperado. O campeonato estadual a gente sempre baliza ali para baixo, né? Como a gente viu aí recentemente, até a frustração do Floresta, que na minha visão... Fiquei surpreso com o time do técnico Marcelo Chamusca não se classificando para a próxima fase da competição, que tem ali equipes bem abaixo, né? A gente viu o Cariri, que 5 jogos, 5 derrotas, 21 gols sofridos, 2 marcados até aqui. Mas o nível para o Ceará e para o Fortaleza, ali na visão de vocês, dá para ter uma noção ou realmente vai ficar entre os dois aí o campeonato pelo nível? Olha, Samuel, eu acompanhei bastante todos os jogos do campeonato, tanto dos times menores, né? Os confrontos entre os times menores, para entender a realidade deles, e realmente o nível é muito baixo, né? A gente não pode querer que o nível desses clubes seja maior do que eles são. Os níveis são abaixo mesmo, porque eles não têm como investir, né? Os jogadores que eles têm são do nível que eles podem ter. Se o Ceará jogar 50% do que ele sabe, ele está na final do Campeonato Cearense com tranquilidade, com todo respeito a Maracanã e Horizonte, que seriam, né, um dos dois adversários do Ceará na semifinal. E na Copa do Nordeste, eu acho que a Copa do Nordeste é um pouco mais difícil, pelo fato de ter, né, times de Série A do Campeonato Brasileiro também e times de um nível um pouco melhor. A Copa do Nordeste só vai pegar mesmo assim quando chegar naquela fase final. Sim. Eu acho que o Ceará deve se classificar com certa tranquilidade. Você pegar o jogo que o Ceará vai ter, principalmente como mandante na Copa do Nordeste, eu acho que o Ceará tem condição de se classificar entre os 4 com certa tranquilidade. E aí, amigo, quando você chega no mata-mata, se você tiver todos os nordestinos que estão na Série A ali brigando, mais o CRB, que eu acho que é um time bem ajustadinho ali, que está na Série B do Brasileiro, vai ser realmente difícil. Mas não tem para onde correr, Samuel. É você tentar... Depois do clássico, o Condé falou que quer o Ceará evoluindo, né, para chegar em confrontos, tanto com Fortaleza nas finais do campeonato, quanto de Copa do Nordeste,
ter um time mais encorpado. Uhum. E assim, cara, quando você joga campeonatos assim, por exemplo, o Ceará vai pegar um Sergipe na Copa do Brasil, né? Um adversário de nível baixo também. Mas é um jogo perigoso, único, muito perigoso. Você vai ter que estar muito concentrado para fazer a partida que você tem que fazer. É tentar sempre estar com o time mais concentrado possível, com todo mundo do nível físico semelhante, saber rodar muito bem o elenco, né? Para quando você chegar nessas fases finais, né? Você saber realmente ter a melhor equipe fisicamente e tecnicamente para jogar, né, Yuri? Exatamente. Eu acho que, assim, como vocês falaram, o Campeonato Cearense realmente é muito difícil que a gente tenha alguma surpresa aí, né? No início do ano, como a gente pensou, você tem ali Floresta, Tirol, que tem algum tipo de investimento externo, né? Você imagina que eles consigam ver realmente dali, mas quando você vai para o campo, realmente você vê que a disparidade de nível de elenco e de futebol, né, é muito grande. Então, a não ser que haja uma surpresa muito grande, provavelmente Ceará e Fortaleza façam as finais. Copa do Nordeste, concordo com o Vladimir, quando ele disse que o nível é um pouquinho acima, né? Você já tem ali o Fortaleza teve um confronto contra o Sport, a gente vai ter um confronto contra o Bahia, né? A gente teve um confronto com o CSA também que não foi fácil, foi um jogo duro, difícil, a gente ganhou um jogo no final, né? Então exige um pouco mais. E eu até digo assim que, se você me perguntar uma crítica que você tem ao Léo Condé, eu acho que ele ainda roda pouco o nosso elenco, acho que ele tinha margem para rodar mais, acho que ele tinha espaço aí para poder dar mais oportunidade para a gente, né, ver mais alguns jogadores, justamente para que a gente consiga chegar nesse, digamos assim, a gente vai ter um primeiro rush aí que vai ser as finais do Campeonato Cearense, né, e vai ter ali esses confrontos de Copa do Nordeste, o início da Série A. A Copa do Nordeste, confesso que esse ano olho para ela com um pouco de tristeza por conta do calendário. Sim. Né? Não, acho que perde um pouco do sentido a gente ter que fazer um jogo, você passar 3, 4 meses com o campeonato parado, não faz sentido. Né? Então, que a gente utilize ela, pelo menos por enquanto, para dar realmente um ritmo, traga mais que o elenco possa ficar mais encorpado realmente para a Série A, que é o grande objetivo do ano do clube, né? E que o Ceará Cast, né, Samuel, onde estava jogada. Jogada do Do Vozão. Vozão, a gente falando aqui sobre o calendário, e isso que o Yuri falou é muito importante. A Copa do Nordeste vai ter um momento em que ela vai estar ali junto com o Série A de Campeonato Brasileiro, em que você não vai poder olhar para a Copa do Nordeste com aquele foco, com aquele carinho que você deve ter. Então, a Copa do Nordeste vai parar, só vai voltar quando a Série A está em andamento, amigo. Com Série A em andamento não dá para priorizar outra coisa, não. Não tem conversa. Né? Não tem conversa. É um ano que o Ceará precisa permanecer na Série A do Brasileiro. Então, as outras competições elas vão ser secundárias. Então, usa esses jogos grandes da Copa do Nordeste para classificar, beleza? Para ter um time consolidado. E eu concordo contigo. Acho que quando dá para rodar um pouco mais os jogadores, né? Fazer mais observações, escalar outro tipo de time. Eu acho que contra o CSA ele podia ter mexido mais. Sim. Né? Ele escalou até um time um pouco mais forte, né? Pensando em ter que vencer o jogo, né? Por ter perdido para o Náutico. Então, mas eu acho isso. Eu acho que o Ceará ele tem que tentar aí. Tem que priorizar o Campeonato Cearense. Eu acho que Copa do Nordeste é legal, mas não vai ser decidido agora. O que vai ser decidido é o Campeonato Cearense. Sim. E a rivalidade aqui, a gente sabe como é que é. Tá empate em número de títulos, né? Então é muito importante. Os dois na Série A do Brasileiro, que o Ceará ele conquista o Campeonato Cearense. Então a prioridade tem que ser o Campeonato Cearense, mano. E isso com base no calendário que você está dizendo também com essa rivalidade que você trouxe aqui, bem lembrado, né? De 46 títulos para cada lado. Exatamente. No ano de 2025 a gente vai ver novamente uma equipe ali. Se Fortaleza e Ceará forem para a final, uma equipe que vai sobressair a outra historicamente em relação a número, a quantidade de títulos. Você tinha falado aqui sobre jogadores que o Léo Condé podia fazer mais testes. Tem algum jogador no elenco do Ceará que você gostaria de vê-lo mais entre os titulares, atuando mais com a camisa do Vozão? Olha, Samuel, vou ser sincero contigo, tá? Eu acho que cabia a gente ver algumas peças da base nesses jogos de Campeonato Cearense. Eu acho que Guilherme entrou no jogo contra o Iguatu, entrou bem, fez um gol, né? Demonstrou vontade, mostrou ali uma imposição física. Eu acho que é um cara que... Contra o Barbalha, né? Contra o Barbalha. 5x0 foi Barbalha, 5x0, né? Desculpa, contra o Barbalha. Ele entrou contra o Iguatu também, foi a estreia dele no time profissional. Exatamente. Foi. Mas nesses dois jogos foi um cara que entrou bem, então eu acho que merecia um pouco da gente ver um pouquinho do futebol do Guilherme. Acho que o Zé Neto também, pelo que mostrou na Copinha, merecia. Eu tô curioso pra ver ele também, cara. Jogou muito bem o Zé Neto, pelo que mostrou na Copinha, merecia uma oportunidade nesses jogos também, né?
Aí eu vou até ser, acho que posso até ser criticado aqui, mas eu acho que João Vitor também entrou até relativamente bem nesses últimos jogos, né? Jogo aí, deu ali né? um movimento. Vamos ver um pouco mais do João Vitor, né? A gente brinca, é eterna promessa, né? Mas além desses da base que a gente falou, eu acho que a gente tem margem para ver ainda um pouco mais do Matheus Araújo, né? A gente tem margem para ver aí o Dieguinho nessas funções de volante, de lateral direito, né? Eu quero o Eric Melo? Não, eu acho que nada contra a pessoa, mas eu acho que o Eric Melo ele vai cumprir o contrato dele ali até abril, maio, né? E eu acho que a gente precisa trazer o Nicolas vai dar vai conseguir suprir essa necessidade, né? Então eu acho que a gente tem ali, dá para ver o Matheus, eu acho que tem que ver um pouco mais. Eu acho que o próprio Nicolas é um cara que o Matheus Bahia é um cara muito intenso nas partidas, né? O clássico dele foi irrepreensível também. Foi muito bem. Apesar de sofrer muito com o Fortaleza, forçou muito aquele jogo pelo lado direito, o Marinho estava ali realmente tentando dar aquela incendiada, então o Matheus foi um cara que realmente segurou bem a onda. Então é uma boa dar uma descansada nele, trazer um pouco o Nicolas ali pra gente ver um pouco do futebol dele, né? E aí, eu acho que eu acredito que essas peças a gente pode ver. Gostei do futebol do Éder nas partidas que fez. É o zagueiro. É o zagueiro. Talvez eu quero ver uma mescla aí dos dois, talvez o Éder com o Ramon, ou o Éder com o Marlon, né? O Machado também. O Machado começou muito bem. Já veio bem referendado do Operário. O Machado também que joga de lateral esquerdo. Isso. Né? Já fez algumas partidas como lateral esquerdo. Então, por que a gente não pode ver um esquema de 3 zagueiros, talvez, com o Machado ali pelo lado esquerdo, né? Enfim, eu gosto de ter essas variações. Sei que o treinador no futebol brasileiro sofre muito porque o futebol é balizado por resultado, né? E ele não tem muito tempo para fazer isso, mas eu acho que tem espaço para a gente ter sim alguns testes a mais. E a gente tá vendo aí o Ceará que até o momento fez 16 contratações, deve anunciar ainda de forma oficial o Marcos Vitor, zagueiro, que estava no Bahia e é uma peça a mais pro comandante alvinegro, né? O Ceará ele não ia contratar mais um zagueiro, mas com a saída do David Ricardo, ele se viu na obrigação de ir ao mercado mais uma vez para reforçar um setor que tem ali atletas que, ao meu ver, o Ramon Menezes principalmente, na temporada passada ele sofreu muito com lesão, e aí o Ceará não pode ficar na necessidade de ter apenas 3 zagueiros no elenco, precisa repor, o Gabriel Lacerda vai voltar, mas ele ainda não vai precisar de ritmo para ver se ainda tem condição de jogar e ser um cara que dispute espaço no setor defensivo do Ceará. Então, Marcos Vitor chegando aí, mais uma peça que foi formada na base do Ceará, entende como é que é trabalhar no clube de Porangabuçu, e é mais um jogador aí para a Copa do Nordeste e para Campeonato Brasileiro também. E falando dessas 16 contratações rapidinho, tem algum atleta assim que se sobressai de destaque dessas contratações até o momento de recorte que a gente tem aqui no Campeonato de 2025 para vocês? É o Pedro Henrique, né? Eu acho que ele realmente se destacou. Não esperava que ele começasse a temporada voando como ele tá. Né? Esperava que ele poderia demorar um pouco mais e ele já está realmente dando a resposta. Eu acho que das contratações eu destacaria o Pedro Henrique. Eu teria uma tendência a falar do Pedro Henrique, mas eu não vou deixar de citar o Fabiano. Né? O próprio Fabiano eu acho que não daria para descartar, porque ele entrou naquele primeiro jogo já muito bem, né? Aí você pode dizer, ele entrou com o time cansado, né? Foi ali demonstrar alguma coisa, mas o cara foi para um teste de fogo, que foi o clássico, né? E foi muito bem anulando um jogador do adversário que é um cara que costuma dar muito trabalho, né, nas defesas. E a torcida tá até brincando aí, né, que o Moisés parece que ainda tá no bolso dele, não saiu ainda, né? Então, o Fabiano realmente foi uma grata surpresa por ser um jogador de fato que ninguém conhecia muito no mercado, né? Mas muito também pelo que apresentou, tanto quando foi acionado inicial na estreia, como no clássico, que foi uma prova de fogo muito grande, né? Então eu acho que eu deixo esse destaque um pouco para ele. Legal demais. Eu vou destacar aqui o Fernandinho, que é outra peça que também chegou, um jogador que a esposa é cearense, torce Ceará, inclusive. Tem uma pressão grande em casa. Então, tem esse detalhe aí, se perder... A responsabilidade é grande, viu? Tem a bronca em casa também lá para ele. O Fernandinho, que é um cara que faz um jogo muito bem ali com a associação do Matheus Bahia, né? E até o Léo Condé fez questão, eu trouxe aqui, da menção ao Eric Pulga, porque ele lembra um pouco, mas precisa ser um pouco mais objetivo. Na hora que pegar
a bola e ir mais em direção ao gol e até finalizar. Eu acho que às vezes ele tem uma insegurança de tentar finalizar e isso acaba atrapalhando um pouco o futebol do Fernandinho, que deve desenvolver ao longo de 2025. O papo foi massa, o papo foi bacana, passou muito rápido aqui o nosso Jogada do Vozão. Yuri Rocha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, abrilhantando o nosso Jogada. Eu que agradeço, Samuel. Sempre um prazer estar aqui conversando agora no Jogada do Vozão, né? Prazer estar com o Vladimir também aí, que a gente trocou muita ideia aqui antes sobre o Ceará, então vai conversar muito ainda também. E aí, falar sobre o Ceará é muito bom, né? Então, estou sempre à disposição, sempre que precisar, vou estar aqui para que a gente possa falar sobre o nosso Vozão e que a gente continue trilhando aí um bom caminho, que a gente consiga permanecer na Série A, né? E é isso. Obrigado, Vladimir, também. Você sabe que você é da casa já, né? Sempre o convite está sempre feito para você. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi show de bola, o papo foi muito bom. Prazer, Yuri. Só convidar, viu? Convida que a gente vai estar sempre aqui no Jogada do Vozão. Valeu, Vladimir. Aprendeu, acertou o nome dessa vez, quase né? que eu falava Cearacast. Acertou mais uma vez aqui o nome. O Cearacast está no coração da gente, né? Foi o ano todinho de 2024 aqui com a gente na frente, tocando o barquinho do Cearacast, agora a Jogada do Vozão. E agora eu vou tirar um período de férias, vou tirar uns 20 dias de férias, então os próximos 2, 3 episódios vocês vão ver outra carinha aqui, né? O Daniel Farias é quem vai estar comandando aqui o nosso Jogada do Vozão. Deixa o like, compartilha com os amigos. O nosso podcast sai toda quinta-feira no YouTube do Jogada, toda quinta-feira às 8h30 da noite na telinha da TV Diário. E nos domingos, pela manhã, tem lá episódio novo na Verdinha FM 92.5. Além disso, você fica por dentro do nosso Instagram, do Jogada SVM, sabendo mais detalhes dos nossos episódios. E agradecendo a todo mundo que esteve hoje no episódio. Um forte abraço a todo mundo e até a próxima, pessoal.